Boa tarde a todos que estão chegando, boa tarde aos que já estão aqui na nossa casa espírita. Sintam-se todos acolhidos, todos sintam-se abraçados, bem-vindos. Aquelas pessoas que nos acompanham também aí pelo Facebook. Meu nome é Aline, sou trabalhadora da Sociedade aqui Luz, Paz e Caridade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma das passagens do Evangelho de Jesus. E é sempre uma alegria, né, estarmos reunidos aqui. Vamos aguardar alguns instantes para que outras pessoas possam chegar. Aqueles que desejarem dispor de um copo d'água, uma jarra, um recipiente com água, sintam-se à vontade que no final da nossa exposição os benfeitores vão magnetizar a água exposta. Aproveito a oportunidade para convidar a todos a participarem do nosso estudo de verão, que ocorre todas as quintas-feiras, às 19 horas, de maneira virtual, aqui pelo Facebook. Então, convido a todos a estudarem o campo mental. E sabemos da importância, nesses períodos tão desafiadores, de manter a nossa mente num estado adequado, com bons pensamentos. E muitas vezes, devido à quantidade de informações externas que recebemos, acabamos ficando um pouco perdidos. Então, fica o convite da nossa sociedade a esse estudo. Ele é um estudo muito interessante, em que temos a oportunidade também de dividir as nossas dúvidas, né, de perguntarmos ali no final. Esse encontro ele dura aproximadamente 45 minutos e é toda quinta-feira, então, às 19 horas. Já são 16 horas. Convido a todos a fazer a nossa prece. Vamos nos concentrar neste momento. Agradecer por estarmos aqui reunidos, procurando este caminho iluminado de Jesus. Que os benfeitores estejam desde já nos abençoando, abençoando o nosso lar. Que possamos manter a nossa mente conectada, que possamos estar atentos, que possamos estar em harmonia, receptivos, em contato com essa espiritualidade que tanto nos quer bem. Em nome de Jesus, vamos iniciar então a exposição desta quinta-feira. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. E o título dessa nossa conversa é Deus espera você voltar. Nós vamos usar essa parábola para nos dar um norte, para que a gente possa então conversar um pouquinho, tentar entender um pouquinho essa parábola de Jesus. Eu não vou me arriscar aqui, tentar explicar essa parábola, eu vou precisar ler essa parábola para que a gente juntos construa aí essa reflexão. Então eu vou ler a parábola de Jesus. Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome?
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho então disse: Meu pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu para o pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa parábola é uma parábola muito conhecida de nós. A maioria de nós já ouviu essa parábola e interpreta essa parábola de algumas formas, né? Porém, 2000 anos se passaram e nós ainda não conseguimos, devido à nossa inteligência limitada, a entender realmente o sentido. E vamos levar quanto tempo mais até compreendermos o que Jesus quis dizer, né? Então, ela ainda é pouco compreendida. Ela é uma das 5 parábolas mais conhecidas, essa do filho pródigo. E é também conhecida entre os estudiosos como a parábola dos 2 filhos, porque nos faz analisar o comportamento dos 2 filhos, e não somente do filho pródigo. Filho pródigo, a palavra pródigo, significa esbanjador, gastador. Nós temos uma tendência de olhar somente para este filho, inconscientemente até acusando este filho gastador e esbanjador de ter ido para longe do pai, né? Então esse pai, que aqui na parábola ele representa Deus, né? Ele tinha esses 2 filhos, o mais novo disse: Pai, dá-me herança que eu vou ir para o mundo e vou aproveitar a vida. E gastou todos os bens dele, gastou todo o dinheiro dele. Quando ele viu que ele não tinha mais nada, ele decide voltar. Quando ele decide voltar, ali tem um sinal de humildade. Porque se vocês prestaram atenção aqui na leitura, ele achou que ele poderia ser recebido pelo pai de uma maneira não tão boa. Talvez o pai fosse colocar ele numa situação de empregado, né? Então ele sente fome, ele sente frio e decide retornar. E o que o pai fez? O acolheu de braços abertos, recebeu, fez uma grande festa. E o comportamento do outro irmão, qual foi? Foi um comportamento muito negativo. Ele ficou muito chateado, ele ficou muito rancoroso, ele ficou com raiva. O fim da parábola conta que o pai, no final, né, da história, tenta reconciliar os 2 filhos. Pai, como eu disse, nessa parábola, representa Deus. O filho gastador, o filho mais novo, ele quis viver os prazeres do mundo a qualquer preço. Qualquer preço. Ele não pensou no dia de amanhã. Ele disse: dá aqui o que é meu, que eu vou aproveitar isso aí. E o interessante nessas nossas
nessas nossas exposições e reflexões que fazemos a respeito dessas parábolas, tão conhecidas, muitas vezes tão batidas, tão repetitivas, que achamos que não temos mais nada para aprender, é colocar isso aí no nosso dia a dia. O que eu tenho de parecido com o filho pródigo? O que as pessoas que eu conheço têm a ver com esse filho esbanjador? Será que eu conheço alguém assim? Será que eu conheço alguém, ou será que eu não sou assim? De virar as costas para o pai, de pegar toda a herança e ir gastar no mundo e querer todos os prazeres do mundo. Quantos de nós ainda somos assim, transviados, desobedientes, afrontamos Deus, achamos que nós temos razão, tudo para satisfazer os nossos prazeres imediatos, né? Então, um corpo maravilhoso, né? Viagens, ostentação, é carro, é apartamento, é casa. Muitas vezes passando por cima, né, no sentido figurado, dos nossos irmãos. A gente vê muitas vezes, isso é um assunto que a gente sempre fala porque faz parte do nosso dia a dia, as redes sociais, o jeito que estão. Muitas vezes as pessoas ficam frustradas porque não conseguem chegar naquilo ali que as pessoas aparentemente promovem, né? Então é os prazeres do mundo. Achamos que sabemos mais do que Deus e que devemos aproveitar todos os bens que Deus nos deu, nos dá diariamente. O nosso corpo saudável. Então eu não dou bola para não, porque daí a pessoa bebe, né? Excede, a pessoa pode fumar, pode entrar em vícios, entra nas drogas, no consumo exagerado. Então ela quer mais. Ela não se dá conta que ela está o quê? Como na parábola, se afastando do pai. Porque ela não está em conexão com o pai. Na parábola, depois de certo tempo, o filho pródigo, né, se arrependeu. Mas ele teve a humildade de voltar. Ele teve a humildade de voltar e pedir perdão. E nós? Como está a nossa sociedade? Como nós estamos? Será que nós temos a coragem desse filho pródigo de começar o nosso caminho de volta para o Pai? Ou nós sucumbimos com a nossa culpa, com a nossa necessidade de exagerado, de cada vez mais dar valor ao nosso ego, e vamos deixando para depois, e vamos deixando para amanhã, e vamos ficando cada vez mais distantes do Pai, e começamos a passar frio, e começamos a passar fome. Deus é amor. Ele sempre vai dar novas oportunidades, sempre. Se afastar de Deus, se afastar da casa do Pai, é se afastar das leis de Deus. Mas que leis são essas? Já temos capacidade, inteligência desenvolvida para saber o que é certo e o que é errado. Mas na dúvida, vamos ouvir a nossa consciência. Então, além dos bens que Deus nos dá todos os dias, que é ouvir, enxergar, né, abraçar, respirar, mesmo com as nossas debilidades de saúde, tantos bens nós recebemos e gastamos, exageramos, né? Ele sempre vai dar novas chances. E Ele dá isso através da nossa consciência. Ah, mas onde que está escrito isso? Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Aonde que está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Mas será que temos parado para ouvir a nossa consciência? Porque a pessoa muitas vezes está tão envolvida naquela necessidade de gastar os bens, de usufruir desses bens, de esquecer o Pai, que ela nem se dá conta. Então está na hora de despertar. Nós somos criados para a harmonia, para o amor. Somos filhos de Deus. Cedo ou tarde, quando tivermos cansados, com fome, com frio, faremos o caminho de volta. E Deus vai estar lá de braços abertos, nos dando novas oportunidades. Nós cansaremos, meus irmãos.
Nós ouvimos, né, estudamos e concordamos, assim, aquela pessoa que faz uma reflexão um pouco mais profunda do convite diário de voltar para a casa do Pai. Seja através de uma doença do nosso corpo físico, de uma decepção amorosa, de uma decepção na família, inclusive dessa pandemia que está durando, mas que está nos convidando a cada dia mais fazer reflexões. A cada dia mais. Só que a maioria das pessoas lamenta as viagens que não está fazendo, o shopping que não está indo gastar exageradamente, porque o salário, né, agora está tendo que controlar. É convite para voltar, mas nós nos revoltamos e somos teimosos. Nós precisamos de Deus. É como um celular. Nós somos, assim, pegar o exemplo, né, um exemplo bem bobo, mas é o celular. Tem um momento que o celular da gente descarrega. Não descarrega? Descarrega. O que a gente tem que fazer com o celular? Colocar ele na tomada. Aí ele carrega, pronto. Tá pronto para o uso. Vamos lá. Vamos lá. A gente passa com o celular, hoje em dia, muitas horas, né? E nós? Qual é a nossa bateria? É uma leitura, é uma palestra, é se conectar com Deus, é fazer uma prece sincera, de coração aberto. Porque senão, gente, a nossa bateria está sempre descarregada. E nos tornamos mal-humorados, e nos tornamos irritados, e desiludidos, e sem esperança. Jesus disse, está no teu querer. Não tem jeito. Está no teu querer voltar para a casa do Pai ou não. Nós temos o nosso livre-arbítrio relativo. Então podemos levar semanas, meses, décadas, séculos, milênios. Vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos sentir a necessidade de voltar para o Pai. E nós voltaremos, porque nós vamos ser seres angelicais. Vai demorar, mas querendo ou não querendo, a lei do progresso, ela existe. Então, para que sofrer? Por que a gente sofre? Nós já temos caminhos preciosos, nós já temos a doutrina espírita, que muito além de consolar, e de nos contar o mundo como é na espiritualidade, né? Nos faz pensar o hoje, o agora. Vive melhor. Aproveita a tua vida da melhor forma. Aproveita os bens que deu, os talentos que Deus te deu. Mas não vai para longe de casa. Não vai. Não precisa. Então nós já temos diretrizes aí seguras que a doutrina espírita nos traz. De amparo, de consolo, de esperança. Para vivermos enquanto estamos encarnados. Desencarnados também. Mas é aqui na Terra, nos momentos de dificuldade, que a doutrina espírita consegue fazer com que a gente tenha essa visão grandiosa de esperança e de seguir adiante. Deus te ama e ponto final. É tu que escolhe quando tu quer voltar para Deus. Ele vai estar esperando. Agora, nós que somos pais, né? Mães, avós. Quando um filhinho pequenininho ali, ele aprende a andar. A gente ama mais o filhinho porque ele aprendeu a amar? Andar? Agora eu amo mais meu filho porque ele está um pouquinho mais inteligente. Agora ele anda. Ele já desenvolveu. Claro que não. Nós amamos da mesma forma. Deus, também outro exemplo, age assim com a gente. Ele é paciente. Ele sabe que faremos o caminho de volta. É esse o convite para a reflexão da parábola do filho gastador, do filho esbanjador, do filho pródigo. Aproveita a vida, mas não te afasta de Deus. Não vai para longe do Pai, porque vai voltar, vai ter que voltar, porque longe do Pai só há fome, só há frio, e nós sabemos disso, né? Mas é o filho mais velho da parábola. Nós falamos aqui que nós íamos fazer uma reflexão dos dois filhos.
E muito nós nos atentamos só ao filho mais jovem. O filho mais velho, ele era submisso, obediente, se julgava equilibrado, muito correto, estava na casa do pai, nunca foi embora da casa do pai. Mas o que ele fez quando ele foi posto à prova? Ele se mostrou uma criatura extremamente rancorosa, egoísta, impulsivo. E grande parte da humanidade é assim. E, infelizmente, nós temos que olhar para esse filho pródigo, para esse irmão mais velho com amor e também nos identificarmos com este filho mais velho. Porque é esse o convite dessas parábolas, tão atuais. 2000 anos é tão atual. Quantas vezes nós vemos irmãos nossos errarem e quando decidem voltar para o caminho do Pai, voltar para o caminho certo, o que nós fazemos? Nós julgamos, nós não aceitamos, nós dizemos assim, nós como humanidade, né? Esse não tem mais jeito, é melhor que ele siga lá o caminho dele, depois que fez bobagem não adianta querer voltar, aí agora não adianta, vai pagar todos os pecados dele, aqui nessa vida ou na outra, e começamos a desejar o mal. Nós gritamos ter uma moral elevada, mas quando somos postos à prova, muitas vezes nós também decepcionamos com o nosso comportamento egoísta. Se vemos alguém ali no noticiário cometer, né, alguma bobagem, porque esse espírito está atrapalhado, vamos dizer assim, está longe, está fora, está longe da casa do Pai. Nós que nos julgamos na casa do Pai, vestimos a toga de Deus, como se Deus não fosse extremamente bondoso, amoroso e acolhedor, e julgamos esse irmão. E é como Jesus dizia, do túmulo caiado de cal, né? Cal, que por fora era branquinho e por dentro toda podridão. Nós não queremos ser esse túmulo caiado. Então, a reflexão para este irmão mais velho também é nesse sentido, de não julgarmos, né? E também de termos paciência com os nossos erros. Porque estamos na escola da vida, estamos matriculados aqui na Terra, né? Estamos encarnados e erramos. E quando nós erramos, que a gente possa ser piedoso conosco mesmo, ter autocompaixão, levantar, mesmo com o joelho ralado, levanta e volta. E vai voltando devagarinho para a casa do Pai. Porque muitas vezes entramos num caminho de culpa e de desespero, como se estivéssemos sozinhos aqui, que muitos de nós sucumbem, né? Muitos de nós conhecidos e muitos de nós sucumbem. Isso, nós só podemos começar a fazer essa reflexão um pouco mais profunda, né? Assim, quando já temos esse entendimento, nem que seja tão limitado ainda, que é o que temos, né? Essa nossa inteligência tão limitada, essa moralidade, mas é o esforço da reforma íntima. Que reforma íntima é essa que tanto falam, né? Que reforma íntima é essa que tanto falam? É olhar para dentro de si. É isso, é olhar. Será que eu não estou agindo como um daqueles irmãos? Ah, talvez eu um pouquinho com esse, talvez um pouquinho daquele. Bom, então eu tenho autocompaixão, eu me levanto e sigo. É esse aí o convite. E que a gente possa entender que cada um de nós só é verdadeiramente forte, só é verdadeiramente grande se estivermos de coração na casa do Pai. De coração. Eu estou na casa do meu Pai, não porque eu sou perfeito, mas porque eu me esforço, porque eu erro. E eu erro, eu tenho consciência que eu errei, eu peço perdão para quem eu magoei, para quem eu feri, eu me auto-perdoo, né? Tenho compaixão de mim mesmo e permaneço na casa do Pai. Isso
É esse o segredo. Nós não precisamos ser perfeitos para estar na casa do Pai. Mas nós temos que ser sinceros. Sinceros. Ter um pouquinho mais de pureza no nosso coração. Nós só seremos felizes quando nós alimentarmos a nossa alma. Usando aquele exemplo ali que eu usei aqui antes, tem celular que descarrega toda hora, né? E precisa botar na tomada várias vezes. Tem gente que precisa o tempo inteiro, assim, de um suporte. Ouvir uma leitura, ler, ouvir uma palestra. Maravilhoso! Tem pessoas que já têm isso aí um pouco mais desenvolvido e uma leitura, uma prece ali já é o suficiente, a pessoa consegue se manter naquele estado de harmonia mais tempo. O importante, gente, é termos a humildade de entender que nós precisamos do auxílio da espiritualidade. Nós precisamos estar na casa de Deus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da doutrina espírita que nos orienta. Porque diante de desafios tão grandes que estamos tendo, não esse ano, há algum tempo já, mas esse ano a coisa se mostrou mais palpável, de que não adianta tu ter o dinheiro que quiser, tu ter o carro que quiser, a beleza que quiser. Vai ter uma hora que a dor, ela chega, a fome chega, a sede chega. E se tu não está na casa do Pai, acolhido por Ele, porque nós sempre estamos, mas nós precisamos sentir. Até aquela pessoa que está longe, o Pai zela, o Pai sabe. Mas nós precisamos estar conectados para nos sentir fortes. A doutrina espírita nos fala também da lei de causa e efeito, da reencarnação, o quanto temos novas oportunidades. E nem vamos longe. A cada dia que amanhece, a cada reflexão que fizemos, a cada olhar de amor que damos honestamente a um irmão, a cada ato de caridade, é Deus mostrando, vem meu filho, vem. Levanta e vem, não desiste de ti. Deus é mãe, eu gosto muito de pensar que Deus é mãe, gosto muito de pensar disso, porque a mãe acolhe, né? O pai também, o pai provém. Então Deus é mãe, Deus é pai, Deus é amor, Deus não nos abandona. Deus educa, e educa sem violência. Ele não vai lá, de vez em quando ele, né, a vida dá uns empurrãozinhos na gente, né? Ó, volta, ó a fome, ó o frio. Mas Deus é paciente, Ele espera. Ele tem o tempo todo esperando por nós. Então a escolha é nossa. E eu vou encerrar essa exposição aqui, esses pequenos minutos, né, que nós estamos aqui dialogando, conversando, que o título dessa exposição é Deus espera você voltar. Ponto. Deus espera você voltar. Então está na hora da gente fazer essa reflexão e cada dia mais nos sentirmos conectados, amparados e amados por Deus. E que possamos usar essa parábola do filho pródigo e termos essa visão dos dois filhos. Parábola dos dois filhos. Filho gastador e aquele que se julgava muito perfeito e no fim da história era só conversa. É isso, meus amigos, que tínhamos para hoje. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês. Convido agora vocês vamos fazer a nossa prece final. Agradecendo a Deus este momento, que os benfeitores possam estar ao nosso lado, magnetizando a água exposta, abençoando a todos nós, aqueles a quem direcionarmos o nosso pensamento, encarnados, desencarnados. Possamos manter essa nossa vibração, esses fluidos de paz, de amor, de esperança,
de saúde espiritual por longo tempo na nossa vida. Possamos reconhecer Deus em tudo, em todos. Em nome do nosso mestre, amigo, que não nos desampara, Jesus, mais uma vez agradecemos por todos os ensinamentos que Ele nos deu e ainda nos traz. Que assim seja. Até a próxima!